Bom, vamos lá, né? Vamos resolver mais uma lista de exercício. Tá? Nessa lista de exercício a gente vai resolver alguns problemas sobre condutores em equilíbrio eletrostático, tá certo? Vamos lá. Bom, primeiro ele diz: use as informações do texto 1 para resolver as questões 1 e 2. Aí ele diz: a densidade superficial de cargas distribuída uniformemente na superfície de um condutor esférico, esse condutor está isolado no vácuo, cuja área vale 0,8 metros quadrados, é dada por 10 microcoulomb por metro quadrado. Aí ele prossegue: a constante eletrostática no vácuo, K0, vale 9 vezes 10 elevado a 9. E a área da superfície A se calcula como 4π vezes r ao quadrado, em que r é o raio da superfície esférica. Certo? Bom, aí na primeira questão ele diz: determine a quantidade de carga distribuída na superfície do condutor. Certo? Bom, quando ele fala aqui, ó, densidade superficial das cargas. Essa densidade que eu vou chamar de sigma, minúsculo, tá? Letra do alfabeto grego, ela vai ser dada por a razão, ou seja, a divisão entre a variação de carga, ou simplesmente a carga, certo? E a área, que eu vou chamar de delta A. É? Bom, ele nos diz na questão, certo? Ele nos diz que sigma, a densidade superficial, ela vale 10, certo? Microcoulombs por metro quadrado. Ou, certo? 10 que multiplica 10 elevado a menos 6 coulombs por metro quadrado. Certo? Ele prossegue dizendo que a área ΔA é igual a 0,8 metros quadrados. Então, no final das contas, eu preciso determinar a minha carga. Certo? Então vamos lá. Olha só. A densidade superficial das cargas, ou seja, 10 que multiplica 10 elevado a menos 6, tem que ser igual a carga, que eu não conheço, certo? Dividido pela área, ou seja, dividido por 0,8. Beleza? Bom, vou completar o denominador com 1 e vou resolver multiplicando meios por extremos. 1 vezes a carga, ela própria, certo? Depois, vou multiplicar 10 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 0,8. Vou multiplicar 0,8 por 10. 0 vezes 8 é 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. Somando, eu vou ter 0, 8, 0. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, isso dá 8, certo? Que multiplica 10 elevado a menos 6. Já é? Então, acabo de descobrir que a carga vale 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Ok? Bom, próxima questão. Calcule em função de π o raio desse condutor esférico. Bom, ele nos disse que a área vai ser dada por 4π vezes o raio ao quadrado,
Então isso tem que ser igual a 0,8, certo? Vamos lá. Primeiro, olha só. 4, que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, eu vou ficar com π vezes r ao quadrado, sendo igual a 0,8 dividido por 4. Beleza? Então, π vezes o raio ao quadrado é igual a 0,8 dividido por 4, 0,2. Beleza? Então, π, que está multiplicando o raio ao quadrado, certo? Vai passar dividindo. Então, eu fico com r ao quadrado igual a 0,2 dividido por π. Certo? Muito bem. Então, ó, o raio ao quadrado é igual a... Veja só. Bom, é 0,2, certo? Eu posso escrever como sendo, em notação científica, 2 vezes 10 elevado a menos 1, beleza? Dividido por π. Aí eu tenho que o raio ao quadrado é igual. Bom, essa potência de base 10, certo? 10 elevado a menos 1, que está no numerador, eu posso colocar no denominador, e para isso eu inverto o sinal do expoente, ficando com 2 dividido por 10 π, beleza? Daí eu tenho que r ao quadrado é igual. Note o seguinte, ó, 2 é par, 10 é par. Então eu posso simplificar numerador e denominador por 2. Certo? Então eu fico com 2 dividido para 2, 1, sobre 10π dividido para 2, 5π. Então, o raio vai ser igual, certo? Vou extrair a raiz quadrada, então fica raiz quadrada de 1 sobre 5π, que é igual a raiz quadrada de 1, ele próprio, tá? Raiz quadrada de 5π é um número irracional, então só vou repetir, tá certo? Vou ficar com raiz quadrada de 5π. Beleza? Bom, eu posso racionalizar isso aqui multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de 5π. Então, multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 5π, certo? Daí eu fico com raio sendo igual a 1 vezes raiz de 5π, raiz de 5π, certo? Aqui embaixo eu vou ter raiz quadrada de 5π vezes raiz quadrada de 5π, certo? Então fico com 5 vezes 5, 25, π vezes π, π ao quadrado. Beleza? Bom, e para finalizar, certo? Olha só. Raiz quadrada de 25 é o 5, então fico com raiz
de 5π dividido por 5 raiz quadrada de π ao quadrado, π. Então, o meu raio vale raiz quadrada de 5π dividido para 5π. Isso em metros. Muito bem. Próxima questão. Questão 3. Um condutor esférico de 30 centímetros, ou seja, o raio R é igual a 30 centímetros, certo? Que se eu escrever em metros, isso é equivalente a 0,3 metros, que se você preferir, certo? Pode ser escrito como 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros, recebe 1,25 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, o número de elétrons N é igual a 1,25 vezes 10 elevado a 13. Sabe-se que ele está no vácuo e livre de interferências externas. Aí, constante eletrostática K0 sendo igual a 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Então, ele prossegue dizendo que E é a carga elementar e ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá certo? Aí ele quer que a gente calcule o módulo do vetor campo elétrico, certo? Nos pontos A, B e C, e distantes respectivamente, ou seja, a distância de A ao centro, certo, do condutor esférico é de distância A 20 centímetros ou 0,2 metros, ou ainda 2 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Distância de B, certo, ao centro do condutor esférico. Distância de B é igual a 30 centímetros, que é igual a 0,3 metros, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros. E por último, a distância de C ao centro do condutor é de 50 centímetros, que é equivalente a 0,5 metros, que equivale a 5 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Muito bem. Ok. Bom, para eu determinar o valor desses campos elétricos, primeiro eu tenho que saber o valor da carga. E como é que eu vou determinar essa carga? Bom, a gente sabe de resoluções de exercícios anteriores, especificamente da primeira lista, da primeira resolução, que eu tenho que a carga é igual ao produto do número de elétrons vezes a carga elementar. Ou seja, a carga é igual a 1,25 vezes 10 elevado a 13 vezes a carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a carga é igual. Bom, vamos multiplicar 1,25 vezes 1,6. 6 vezes 5, 30, vem 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 é o próprio 1. Somando, eu tenho 0. 5 com 5, 10, vem 1. 1 com 7, 8. 8 com 2, 10, vem 1 novamente. E 1 mais 1, 2. Uma casa decimal, duas casas decimais,
3 casas decimais. Então, 1, 2, 3 casas decimais. Então, isso é igual a 2, certo? Que multiplica. Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Repito a base 10 e somo os expoentes, ou seja, 13 menos 19. Então, a carga é igual a 2 vezes 10 elevado a 13 menos 19 menos 6 coulomb. Certo? Bom, se eu conheço a carga, posso determinar os campos elétricos. Então, vamos analisar os casos. Ó, primeiro caso. O ponto A está a uma distância de 20 centímetros do centro. Ou seja, se o raio é de 30 centímetros, significa que o ponto A é interno, certo? É interno à esfera, ao condutor esférico. Ou seja, quando o ponto é interno, eu tenho que o meu campo elétrico, tá? Campo elétrico em relação ao ponto A é igual a 0. Beleza? Segundo caso. Campo elétrico em relação ao ponto B vai ser igual a... Nota o seguinte. O ponto B está a uma distância de 30 centímetros do centro do condutor esférico. Como o raio do condutor esférico também é 30 centímetros, a distância de B ao centro é igual ao raio. Quando isso ocorre, o meu campo elétrico vai ser dado por 1/2 da constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pelo raio ao quadrado. Tudo bem? Então, o campo elétrico em relação ao ponto B é igual a 1/2, que multiplica a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da carga, ou seja, módulo de 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pelo raio ao quadrado. Bom, o raio é 30 centímetros. Vou escrever isso da seguinte forma. Ó, a gente já colocou em notação científica que 30 centímetros equivale a 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Campo elétrico é igual a, 1/2 de 9 vezes 10 elevado a 9, módulo de 2 vezes 10 elevado a menos 6 é ele próprio, certo? Dividido por 3 ao quadrado, 9, vezes 10 elevado a potência de potência. Repito a base 10 e multiplico os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Bom, nota o seguinte. Eu tenho 9, certo? No denominador e tenho 9 no numerador. Então, posso cortar esse cara com esse, tá certo? Nota o seguinte ainda. Tenho 2 no numerador e 2 no denominador. Então, posso cortar esse cara com esse, tá? Dividir por 9 e dividir por 2. Então, campo elétrico em relação ao ponto B é igual a... Bom, sobraram só as potências de base 10, né? Então, 10, certo? Elevado a 9 mais menos 6
9 mais menos 6 dividido por 10 elevado a menos 2. Então, o campo elétrico em relação ao ponto B é igual a 10 elevado a mais com menos, ou seja, 9 menos 6, e 9 menos 6, o resultado é 3, dividido por 10 elevado a menos 2. Então, esse campo elétrico é igual a divisão de potência de mesma base. Repete a base 10 e subtrai os expoentes, ou seja, 3 menos menos 2. Certo? Campo elétrico em relação ao ponto B é igual a 10 elevado a 3 menos com menos mais. Então, 3 mais 2. 3 mais 2, 5. Então, fico com 10 elevado a 5. Certo? Então, esse é o valor do meu campo elétrico em relação ao meu ponto B. Terceiro caso. Bom, no terceiro caso, eu tenho que o ponto C está a 50 centímetros do centro do condutor esférico. Ou seja, se o raio tem 30 centímetros e o ponto está a 50 centímetros, significa que esse ponto é externo ao condutor esférico. E quando isso acontece, o campo elétrico será dado por campo elétrico em relação ao ponto C será dado por K0 vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Certo? Bom, campo elétrico em relação ao ponto C é igual a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o módulo da carga. A carga a gente determinou como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, módulo de 2 vezes 10 elevado a menos 6 dividido pela distância ao quadrado. Bom, a distância é de 50 centímetros ou 0,5 metros, ou ainda 5 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Então, fico com 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, o campo elétrico é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes módulo de 2 vezes 10 elevado a menos 6, é ele próprio, então 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, vezes potência de potência, repito a base 10 e multiplico os expoentes, menos 1 vezes 2, menos 2. Campo elétrico em relação ao ponto C é igual a 9 vezes 2, 18, certo? Multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base 10 e somo os expoentes, 9 menos 6, dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 2.
Daí eu tenho que o campo elétrico é igual a 18 vezes 10 elevado a 9 menos 6, 3, dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Então, muito bem. Olha só o que a gente vai fazer agora. Vamos dividir 18 para 25. Bom, 18 não dá para dividir para 25. Então, baixo 18, acrescento 0, 0 e vírgula. 180 dividido para 25, 7, certo? 7 vezes 25, 175, certo? 175 para 180, faltam 5, beleza? Não dá para dividir, acrescento 0. 50 para dividir para 25, 2. 2 vezes 25, 50 para 50, nada. Ok? Então eu tenho que o campo elétrico em relação ao ponto C é igual a 0,72 vezes 10 elevado a divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2. Então eu fico com campo elétrico em relação ao ponto C sendo igual a 0,72 vezes 10 elevado a 3, menos com menos mais, então 3 mais 2, campo elétrico em relação ao ponto C é igual a 0,72 vezes 10 elevado a 3 mais 2, 5. Beleza? Bom, se você quiser transformar esse cara em notação científica, deixar ele escrito em notação científica, anda com a vírgula da esquerda para a direita uma casa, ficando com campo elétrico em relação ao ponto C, sendo igual a 7,2 vezes 10 elevado a 5 menos 1. Finalmente, esse campo elétrico mede 7,2 vezes 10 elevado a 5 menos 1, 4 volts por metro. Volts por metro. Muito bem. Próxima questão. Ele diz para a gente usar as informações do texto 2 para resolver as questões 4 e 5. Aí o texto 2 nos diz que uma esfera eletrizada com uma carga Q, ela é oca e tem raio de 20 centímetros, ou seja, R é igual a 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros, que também pode ser escrito como 2 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Encontra-se isolada e em equilíbrio eletrostático no vácuo. Em relação a um referencial no infinito, o potencial elétrico de um ponto P distante 80 centímetros, ou seja, a distância em relação ao ponto P é de 80 centímetros, que é equivalente a 0,8 metros, que é a mesma coisa de 8 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Do centro da esfera vale 4,5 vezes 10 elevado a 5 volts. Então eu tenho que o potencial elétrico V é igual a 4,5 vezes 10 elevado a 5 volts. Bom, constante eletrostática, ele nos diz que vale 9 vezes 10 elevado a 9, certo? E
ele pede para a gente determinar o seguinte: quanto vale o potencial elétrico em um ponto da superfície da esfera? Bem, bom, primeiro, para eu determinar isso, eu tenho que saber o valor da minha carga. Eu não tenho o valor dessa carga. Então, como é que a gente determina esse valor? Olha só. Eu sei que potencial elétrico é dado por K0 vezes a carga dividido pela distância. Muito bem. Potencial elétrico 4,5 vezes 10 elevado a 5 tem que ser igual a constante eletrostática K0, 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga dividido pela distância. A distância a gente viu que vale 8 vezes 10 elevado a menos 1 metros, beleza? Então, vamos aplicar a regra de 3 para resolver esse probleminha, achar o valor da carga e assim determinar o potencial elétrico. Tá? 1 que multiplica 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga, ele próprio, ou seja, 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga, tem que ser igual a 4,5 vezes 10 elevado a 5 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 1, por partes. 4,5 vezes 8, 8 vezes 5, 40, vem 4. 8 vezes 4, 32, 32 com 4, 36. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, fico com 36, que multiplica. Aqui eu tenho, ó, multiplicação de potências de mesma base. Repito a base 10 e somo os expoentes, ficando com 5 menos 1. Muito bem. Então, 9 vezes 10 elevado a 9, que é igual a 36 vezes 10 elevado a 5 menos 1, 4. Agora, esse cara que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, a carga é igual a 36 vezes 10 elevado a 4 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Bom, a carga é igual a 36 dividido para 9, 4, certo? Divisão de potência de mesma base. Eu repito a base 10 e subtrai os expoentes, ou seja, 4 menos 9. 4 menos 9 menos 5. Então, acabei de descobrir que a minha carga vale 4 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Bom, de posse dessa informação, vamos resolver o nosso problema, certo? Então, muito bem, ele quer que a gente determine o potencial elétrico em um ponto da superfície da esfera, ou seja, se o ponto pertence à superfície da esfera, a distância desse ponto ao centro é o raio, ou seja, 20 centímetros. Então, meu potencial elétrico na superfície da esfera, que eu vou chamar de V2, vai ser igual a K0 vezes a carga dividido pela distância. Então, o potencial elétrico na superfície é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Vezes a carga que a gente acabou de determinar. Essa carga vale 4 vezes 10 elevado a menos 5, dividido pela distância. Bom, essa distância é o próprio raio da esfera,
que é de 20 centímetros, que em notação científica eu posso escrever como 2 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Então, o potencial elétrico 2 é igual a 9 vezes 4, 36. Multiplicação de potência de mínima base. Eu repito a base, 10, e somo os expoentes, ou seja, 9 mais menos 5. Fica 9 menos 5. Dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 1. Potencial elétrico na superfície da esfera é igual a 36 vezes 10 elevado a 9 menos 5, 4. Dividido, certo? Por 2 vezes 10 elevado a menos 1. Potencial elétrico na superfície da esfera é igual a 36 dividido por 2, 18, certo? Vezes divisão de potência de mesma base. Repito a base 10 e subtrai os expoentes, ou seja, 4 menos 1. Dessa forma, o potencial elétrico vale 18 vezes 10 elevado a menos com menos, mais. Então, 4 mais 1, sendo então o potencial elétrico igual a 18 vezes 10 elevado a 4 mais 1, 5, certo? E para fechar a questão, eu vou colocar esse cara em notação científica, beleza? Vou andar com a vírgula da direita para a esquerda, uma casa, certo? Então, o potencial elétrico 2 é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 5 mais 1. Finalmente, o potencial elétrico na superfície da esfera é 1,8 vezes 10 elevado a 5 mais 1, 6. Certo? Volts. Ok? Tudo bem? Por fim, a última questão, ele quer saber o seguinte: qual é a intensidade do campo elétrico em um ponto da superfície da esfera? Então, campo elétrico é na superfície da esfera, a gente sabe que é dado por 1 meio de K0 vezes o módulo da carga dividido pelo raio ao quadrado, certo? Então, o campo elétrico vai ser igual a 1 meio, que multiplica 9 vezes 10 elevado a 9, vezes módulo da carga, ou seja, módulo de 4 vezes 10 elevado a menos 5, dividido pelo raio ao quadrado. Ou seja, o raio a gente viu que é de 20 centímetros, que é 0,2 metros, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Isso ao quadrado. Certo? Então, campo elétrico é igual a 1 meio, que multiplica 9 vezes 10 elevado a 9, módulo de 4 vezes 10 elevado a menos 5, é ele próprio, dividido, certo? Por 2 ao quadrado, 4, vezes potência de potência, repito a base 10, e multiplico os expoentes, menos 1 vezes 2, menos 2. Bom,
tenho 4 no numerador e 4 no denominador. Posso cortar esses caras aqui, ó. Certo? Aí eu fico com campo elétrico sendo igual a 1/2, que multiplica 9 vezes multiplicação de potências de mesma base. Repito, a base 10 e somos expoentes. Ou seja, 9 menos 5 dividido por 10 elevado a menos 2. Campo elétrico é igual a 9 a 1 vezes 9, 9 vezes 10 elevado a 9 menos 5, 4, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Campo elétrico é igual a 9 dividido para 2, 4,5 vezes divisão de potência de mesma base. Eu repito a base 10 e subtraio os expoentes, ou seja, 4 menos 2. Daí eu tenho que o campo elétrico é igual a 4,5 vezes 10 elevado a 4 menos com menos mais. Ou seja, 4 mais 2. Por fim, o campo elétrico é igual a 4,5 vezes 10 elevado a 6 volts por metro. Certo? E com isso a gente termina a resolução de mais uma noite de exercício. Tá certo? Espero que ela tenha ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. E nos vemos na próxima resolução.